Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor Deus. E eu te peço agora pela vida do pastor Daniel, Pai, continua o abençoando, Senhor Deus, a ele, sua casa, sua família, Pai. E que nesse momento, Pai, possamos, Senhor Deus, ouvir a mensagem que o Senhor quer passar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Não, o amém não está compatível com a quantidade de pessoas que está reunida aqui. Graça e paz. Amém. Agora sim, graças a Deus. Coisa boa poder estar aqui com vocês. Na verdade, é sempre alegria e privilégio quando a igreja do Senhor se reúne num domingo para louvar o seu nome e agradecer por tudo que Ele fez, né? Eu não sei você, mas muitas vezes eu fico assim ansioso para que chegue o domingo, para poder louvar o Senhor com toda a comunidade, ouvir a sua voz, agradecer pela semana de livramentos, de cuidado do Senhor, né? A semana de trabalho, todas as bênçãos que Deus tem permitido em nossas vidas. E hoje é o dia, a gente está todo mundo aqui junto, para poder agradecer a Deus por tudo isso, mas também poder ouvir a sua voz, aprender mais sobre a sua vontade. E a nossa oração é que não só quem veio no congresso, né, mas você que de repente só conseguiu vir hoje, que você também seja abençoado com esse trabalho, com esse tema que está sendo trabalhado em todo o evento, e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém. A gente tem aprendido algumas coisas aqui, eu vou tentar dar um review para quem não veio todos os dias, mas basicamente no primeiro dia a gente trabalhou que se você está pensando, se você está realmente preocupado com a sua existência e o que isso tem a ver com o que Deus está fazendo no mundo, você precisa, antes de qualquer coisa, conhecer verdadeiramente o seu Senhor. Com isso, eu não estou dizendo que você está aqui, que já frequenta a igreja, que você não conheceu Jesus, está certo? A gente está chamando a atenção de que se você segue a Jesus, você tem que ter essa preocupação de fato, conhecer o seu Senhor, a vontade dEle para todas as áreas da sua vida, para perceber, inclusive, o que é que Ele está fazendo, está certo? E aí, no segundo dia, que foi ontem, a gente viu um exemplo prático disso. E a gente trouxe o episódio da vida de José. Eu acho que todo mundo conhece a vida de José, aquele famoso episódio de José na casa de Potifar. E o que a gente viu ontem foi que a gente precisa ser fiel. Quando a gente conhece ao Senhor Jesus, percebe o que Ele está fazendo na história e na nossa história, a gente, sabendo a vontade dEle para a nossa vida, a gente precisa ser fiel a isso. E isso vai afetar todas as áreas da nossa vida. A gente mostrou que isso afetou a vida de José ontem, na sua família. E, gente, sempre em contexto muito difícil, tá certo? A família de José, num momento horrível para ele, a gente percebe que Deus estava fazendo a parte dele. Deus estava sendo fiel, cuidando de tudo, soberanamente. E José respondia a isso de forma fiel. E aí a gente chamou a atenção para o elemento que foi colocado no cordel, né? Que a gente não pode esquecer que não é só Deus que é fiel e que a gente precisa ser fiel, mas que o reino das trevas também, ele é muito competente no que ele tem que fazer e ele está aí para trabalhar essa dinâmica, tá certo? Então hoje a gente vai continuar nessa linha de raciocínio, tá certo? Se você realmente está preocupado com sua existência, com sua vida, se você quer saber qual é a melhor forma de você existir, se você quer saber qual é o melhor parâmetro para o seu relacionamento em casa, no trabalho, na escola, estudo, seja lá onde for, inclusive aqui dentro da igreja, a gente precisa continuar conhecendo a vontade do nosso Senhor. E não basta só conhecer, a gente tem que de fato sair daqui para praticar. Então é esta dinâmica que a gente vai continuar trabalhando hoje pela manhã. A dinâmica de ouvir versus praticar ou não, tá certo? E quando a gente fala de ouvir e praticar, eu acho que a melhor ilustração que tem, que vai alcançar todo mundo, é a nossa experiência com a obediência, né? Eu não sei como foi a sua dinâmica de lar, se você de repente cresceu com um pai presente, uma mãe, independente de você ter tido pai e mãe, os dois, ou outro elemento, um avô, alguma avó, todos nós, em algum momento da vida, tivemos alguém que representou essa instância de autoridade na nossa vida, concorda? Então, sempre existiu alguém que era aquele elemento de lei, que era quem dizia para você o que precisava ser feito. Se você tivesse errado, essa pessoa puxava a sua orelha. E eu não sei se você tem alguma lembrança de algum momento da sua vida que você pagou um preço muito alto por não ouvir essa pessoa. De repente, uma orientação de um pai,
a lei do Senhor, talvez, dita pela sua mãe, e você desobedece isso, e você paga um preço muito caro. Seja nas consequências da sua péssima escolha, por desobedecer, ou simplesmente na disciplina daquele que te ama, te colocando de castigo. Enfim, essa é a dinâmica que vamos ver no discurso de Jesus hoje, tá certo? Nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter dois elementos aí importantíssimos. É a dinâmica do nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos constantemente estar ouvindo a sua voz e colocando ela em prática, tá certo? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Sim, nós estamos no famoso Sermão do Monte, e a gente vai ver um encerramento do Sermão do Monte, tá certo? O discurso final, o desfecho dessa obra-prima, dessa pregação de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7, a gente vai ler do versículo 24 até o versos 29. Eu vou pedir, por favor, que a igreja, em reverência à palavra do Senhor, mais uma vez, fique de pé e vamos fazer a leitura todos juntos. Mateus 7, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Graças a Deus, todo mundo achou. Mateus 7, a partir do versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor fale poderosamente em nossas vidas agora pela manhã, que possamos entender, Senhor Deus, cada ensinamento desse texto, que isso possa ser realmente implantado em nossas vidas e mentes, corações, e que a gente possa realmente sair daqui para praticar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, ontem a gente colocou... Muito obrigado. Pode deixar aí que a gente desenrola. Ontem a gente percebeu uma realidade muito importante na existência da humanidade. O Senhor Jesus, Ele está fazendo aqui uma coisa que está muito clara desde o Antigo Testamento. A humanidade ela é dividida apenas em dois blocos. Não há como fugir disso. Tem um valor que eu costumo dizer que é assim: no reino espiritual não existe vácuo, não tem lugar vazio. E o que Jesus está dizendo aqui é que quando a gente fala da humanidade inteira, só tem dois grupos de pessoas: aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora do reino de Deus. E aí, para a gente saber quem está dentro e quem está fora, Jesus fez um filtro. Não sei se vocês perceberam, o texto está dividido em dois grandes blocos, que representam dois tipos de pessoas, que são quem está dentro e quem está fora. O discurso todo é a respeito do reino de Deus. Aliás, o Evangelho de Mateus é conhecido como sendo o Evangelho do reino de Deus, tá certo? Foi um evangelho escrito para uma igreja de maioria judaica, e ele queria provar para os judeus que Jesus era de fato o Messias, aquele rei prometido em toda a escritura do Antigo Testamento. A gente precisa entender que isso era um impacto para a vida de qualquer judeu, né? Você de repente ter que romper com algumas coisas do judaísmo, que era a religião que eles nasceram, acreditavam e foram ensinados desde criança, e a cultura deles era muito rígida para viver o judaísmo, a lei do Senhor, a Torá, a Javé, em tudo que faziam na vida dele, eles levavam isso muito a sério, tá certo? E de repente eles estão diante do Messias, que exige deles uma ruptura,
de certa forma, com a religião judaica. Então, Mateus está preocupado com isso também. Ao mesmo tempo que ele queria mostrar Jesus para a igreja e que esse material fosse usado para evangelizar, sim, mas ele está muito preocupado com essa comunidade judaica, para deixar claro para ela que Jesus era de fato o Messias prometido para Israel e que ele era o rei do reino dos céus. E neste momento aqui, gente, a gente está diante de um discurso, um dos mais belos discursos de Jesus registrado na Bíblia. E eu diria que é um discurso que vem para nos dilacerar, sabe, um trator passando por cima da nossa vida. Se você resolver fazer devocionais no Sermão do Monte, você vai ver a quantidade de desafio que esse discurso tem. E Jesus encerra esse discurso dizendo assim: pois bem, então, para vocês entenderem quem está comigo ou não, o critério é muito simples. Vamos perceber agora quem vai ouvir isso aqui e que vai sair daqui para praticar. Gente, são apenas 2 elementos que parecem muito simples, mas a gente sabe muito bem que não é tão fácil assim. Não é isso? Então ele começa o texto, a primeira parte do texto, que são os 2 versículos, o 24 e o 25, ele vai tratar da ala que está com ele. A ala que realmente dá evidências externas de que participa desse reino, de que está participando desta missão. E ele começa dizendo assim, ó: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Então perceba, o primeiro passo é o que, gente? Ouvir. Olha que interessante, parece muito simples, né? Mas quem é pai e mãe aqui sabe muito bem disso, ou até você na empresa, né? Pode ter um empregado, um subordinado, ou até um chefe, que você sabe que se você levar alguma opinião, essa pessoa nem sequer vai querer lhe ouvir. Então, o que parece tão básico para a gente aqui, ouvir a palavra do Senhor, Jesus está colocando como critério. Então, quem ouve? Infelizmente, a gente sabe que tem gente que não quer ouvir, não é isso? Como capelão, eu sou capelão no colégio confessional batista, lá no interior de Pernambuco, e uma coisa que a gente percebe, que às vezes a gente está dando, que a gente chama lá de lecção, que é como se fosse um mini culto durante a semana para os alunos. E é interessante como alguns alunos, quando a gente começa a bater em teclas que a gente sabe que são problemas da vida dele, eles simplesmente abaixam a cabeça e fingem que estão dormindo. É como se fosse uma desculpa interna para dizer assim: eu não estou ouvindo isso aí. E isso retrata exatamente o que está acontecendo aqui. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, e é muito grave, é que a preocupação do Senhor em deixar sempre claro para você a vontade dele é real. Se a gente for observar a Bíblia, Deus nunca deixou faltar orientação para o seu povo. Você percebeu isso? Se você for para os 2 primeiros capítulos da Bíblia, no final do relato da criação, o elemento que não falta é a orientação. Deus chega para Adão e diz o quê? Adão, está tudo pronto. Coma de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Gente, olha como é assustador. Isso é um modelo, é o padrão do reino de Deus. Está desde a criação. Antes mesmo de entrar o pecado na nossa vida, a gente já devia obediência ao Senhor. E você viu os termos da orientação de Jesus no Éden? Porque Jesus é a palavra, não é isso? O que é que ele está dizendo? Eu estou te dando uma orientação, se você obedece, bênção. Se você não obedece, morre. Qual é o padrão de orientação do Sermão do Monte no encerramento? Quem ouvir e praticar, bênção. Quem ouvir e não praticar, destruição. Não muda, gente. Você percorrer toda a Bíblia, o povo de Israel, quando recebe em Moisés a lei, Deuteronômio 28, vai ser o mesmo padrão. Quem ouve, bênção. Quem não ouve, destruição. E isso precisa nos preocupar. Primeiro patamar, nós estamos ouvindo realmente a palavra do Senhor? Ou melhor, vamos reformular, né? Nós estamos dando ouvidos à palavra do Senhor. A gente sabe que a gente vive numa época muito difícil, que não é novidade, né? Se você for para o Salmo 1, o que é que o Salmo 1 vai relatar? A pessoa que é feliz, a pessoa que é sábia, e aí mais uma vez a gente cai no mesmo modelo, vocês estão percebendo? O sábio, em cima da minha Bíblia tem prudente e insensato. Eu colocaria assim, o sábio e o tolo.
O sábio é a pessoa que faz o quê? Não é só que ouve a palavra do Senhor. O Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que não ouve as palavras que não são do Senhor. Então olha que interessante, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente sabe muito bem que essa é uma dinâmica muito difícil em nossa vida, porque Deus não nos tirou, quando Ele nos alcançou, Ele não nos tira e nos coloca numa bolha, né? Ele não nos tirou do mundo, Ele falou isso. Vocês precisam ser os representantes do reino de Deus na vida de vocês, onde vocês estiverem, independente das circunstâncias. Foi isso que a gente viu ontem na vida de José. Então, gente, nós precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo. E isso a gente sabe que tem sido muito difícil, porque, aliás, estamos vivendo uma época onde a guerra ideológica é a guerra da vez. Como tem gente querendo impor a sua verdade, os seus pressupostos, a sua forma de pensar, os seus valores como sendo plenamente corretos, eles nem sequer querem debater, e se você for contra isso, você vai ser cancelado. Infelizmente, nós temos visto, inclusive, a igreja, muitos da igreja, se renderem, tentarem negociar até valores do evangelho para dialogar com o peso da pressão daqueles que nem sequer creem no Senhor Jesus, gente. A gente está sendo muito arriscado, a gente está dando ouvidos em redes sociais, perfis. Infelizmente, tem inclusive fogo amigo. Porque a gente sabe que isso acontece. Na época de Jesus, isso era uma realidade. Inclusive, um dos grupos que foi mais criticado por Jesus eram aqueles que eram responsáveis pelo ensino. E a gente tem uma multidão de teólogos e pastores dando trabalho para o pastor Roberto, né? Porque vocês passam a semana toda ouvindo eles e ele tem que ir um dia aqui, em 30 minutos, 40, ter que desfazer toda a desgraça que eles estão fazendo. Gente, a gente está vivendo num mundo caído, perecendo, que tem um padrão de vida que é uma loucura, que pensa em dinheiro como sendo a solução de todos os problemas, não simplesmente recursos para promover a nossa felicidade nos relacionamentos com Deus e com nossa família. Aliás, às vezes a gente troca isso para ter recursos. Tem muita gente na internet louco por esses recursos e usando a Bíblia para falar o que as pessoas ímpias querem ouvir. Porque se você for numericamente falando, botar na balança, você vai ver, Jesus falou, o caminho da salvação é o caminho da perdição é o caminho. Então é óbvio que se o cara tem bilhões de seguidores, fique desconfiado. Ele está falando o que o povo quer ouvir. Você já parou para pensar nessa lógica? Se está todo mundo aplaudindo, desconfie, meu irmão. Zacarias, filho de Joás, foi cerrado ao meio, porque o Espírito Santo entrou nele, ele foi falar o que o povo estava errado. João Batista foi degolado, que veio preparar o caminho do Senhor. O nosso Senhor foi crucificado na cruz. Como é que você quer que o ímpio aplauda o que você está vivendo de acordo com o reino de Deus? Está errado. Eu sempre digo assim, se você está num lugar e você está tendo muita harmonia com o pessoal que não crê em nada do que você crê, alguma coisa está errada. Aquele que perder a sua vida é que vai ganhar, viu? Se você está preocupado com a missão de Jesus na sua vida, você precisa entender isso. Os nossos valores, os nossos pensamentos e a nossa prática precisa vir do nosso Senhor. Inclusive aquele que criou todo o universo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você quer realmente ser feliz? Porque se você quiser coisa temporária, não tem problema não. Nem ouço o que eu estou falando, eu já sei de que grupo você está querendo estar. Agora, se você realmente quiser ser feliz, se você quiser realmente viver o que o Criador do Universo tem para a sua vida, escute as minhas palavras. E isso vai funcionar como um fundamento, é isso que Jesus vai dizer. Na verdade, gente, a ilustração aqui é muito simples. É uma casa. Cada um de nós, na nossa existência, estamos construindo algo. Vocês perceberam isso? O que Jesus está dizendo é que quem constrói a sua vida ouvindo as palavras do Senhor, está construindo toda a sua existência, toda a sua obra de vida, num alicerce muito seguro. E por outro lado, o outro alicerce é um alicerce que não aguenta nada. Então, gente, a única diferença na ilustração são os dois alicerces. Um é uma rocha e o outro é o quê? Areia.
O que é que Jesus está dizendo? Que os ensinamentos dele na nossa vida são rocha de salvação. Isto é muito grave. Concorda? Certa vez eu estava praticando o meu esporte. E aí uma pessoa parou lá e começou a conversar com outro que estava. Eu participei da conversa e eu fiquei assustado com os valores daquela pessoa. Ele não sabia quem eu era, e eu dei graças a Deus de não ter me apresentado nem como crente, nem como pastor naquele momento, né? Até fruto de experiência em missão urbana, você sabe que primeiro você tem que saber em que terreno você está pisando, né? E eu deixei a conversa andar, e eu fiquei assustado. Os valores daquela pessoa, gente, era tipo assim, tudo que a gente deveria acreditar, para ele era um absurdo. Para ele, uma família construída numa instituição chamada casamento, é uma coisa, para ele casamento foi uma coisa criada para oprimir as pessoas. O relacionamento entre homem e mulher, o patriarcado normativo religioso, imperialista, e eu fiquei assustado, eu disse, misericórdia, o que é isso? E aí eu deixei ele falando, e ele arrasou com um monte de valor que para nós são rochas, pilares da nossa existência, a bênção do Senhor na nossa vida. Mas a gente sabe aqui, precisa reconhecer que quando o pecado entra, a gente viu isso ontem, o pecado inverte o valor, e aí o que era para ter sido bênção vira o quê? Maldição. E essas pessoas têm esse padrão caído como sendo o único que eles conhecem. Obviamente, na mente deles, tudo isso a partir de agora vai ser uma desgraça. Então nós precisamos entender isso. A cosmovisão daquela pessoa, talvez que trabalha do seu lado todo dia, é completamente inversa à sua, mas ele tem razão, porque ele viveu uma desgraça mesmo. Quem vai trazer a luz? Quem vai explicar que algo deu muito errado no que era bom? É você. Não vai descer um anjo não, minha gente. Mas para isso você tem que ouvir, você tem que praticar. E uma das estratégias para botar brasa na cabeça daquele homem naquele dia foi parar a conversa assim, meu irmão, eu respeito tua posição, mas vê só, eu sou casado, sou muito feliz. Ele abriu um olho, minha gente, só faltou o olho, só faltou pular. Você é casado e é feliz há 15 anos. Eu não sei nem se eu errei na matemática, agora vou apanhar da minha esposa. Não, 15 anos não, meu filho vai fazer 16, né? TDA, né? Por favor, tenham paciência. O fato é, gente, que eu fui dando os detalhes, né? Eu disse, não, eu sou casado, estou com a minha esposa, é a única mulher da minha vida, eu sou fiel a ela, sou feliz, tenho 2 filhos maravilhosos, e cada vez que eu falava, parecia que ele ia ter um microinfarto, assim, sabe? Para ele era tipo assim, isso é impossível. Eu fiquei assustado, gente, como para a realidade dele, o meio que ele vivia, parece que tipo assim, todo o universo dele nunca viu isso funcionando como sendo algo bom. Vocês estão entendendo que se a gente está falando de missão, de testemunhar de Jesus, isso depende do nosso relacionamento com a obediência. Porque o grande testemunho, meu irmão, não é um panfleto. O grande testemunho não é simplesmente esperar um momento para evangelizar alguém numa viagem missionária. Deus quer te usar onde você está, e isso depende do teu grau de obediência com a vontade dele na sua vida, à medida que você é alimentado aqui todas as semanas pela palavra do Senhor. Isso tem que fazer diferença em nossas vidas, só assim nós seremos de fato missionais. Só assim nós, esposos, seremos missionários na vida das nossas esposas. Vamos acabar com essa ideia de que missão, evangelização, né, esse ato de representar Jesus, é só para o pessoal de fora, num contexto de evangelização, do ministério de evangelismo. Não, nós estamos constantemente testemunhando do Senhor, primeiramente em nossa casa. Eu preciso testemunhar do Senhor para os meus filhos diariamente. Eu preciso testemunhar do Senhor para minha esposa diariamente. Você, como filho e filha, tem que testemunhar do Senhor em obediência e sujeição, submissão a seus pais. Se você não faz isso, você não está pecando contra seu pai e sua mãe, não. A gente viu isso ontem também. O que é que José disse quando a mulher de Potifar veio lançar a proposta para ele, num momento de fragilidade terrível que aquele homem estava? Com todo vigor físico, fragilidade emocional, ela vem e se oferece para deitar com ele. E o argumento de José encerra dizendo assim, como eu poderia pecar contra o meu Deus? É contra Deus que a gente está pecando.
A minha ofensa, a minha rebeldia é contra o meu Criador. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. E Jesus está dando, gente, um antídoto para que esse ciclo de destruição não se desenvolva na sua vida. Ouça a palavra do Senhor. Mas ouça a palavra do Senhor como sendo a palavra do Senhor, o Criador do universo. Entenda que a Bíblia é essa riqueza, essa maravilha, a plataforma que Deus escolheu deixar como um documento seguro, revelando o que Ele fez na história. Infelizmente a gente está vivendo um tempo que tem pastor, teólogo, fazendo questão de desconstruir a importância desse livro. Muitos de nós, e jovens inclusive, dando audiência, gastando download do seu plano de internet, você paga por isso. Eu até brinquei na sexta-feira dizendo assim, gente, isso não é download não, viu? Isso é upload, porque só está vindo de baixo, só pode. Gente, a gente tem que parar com isso, a gente tem que parar de dar ouvidos para esse povo. Eu estou sendo muito enfático nisso por onde eu passo. Se a gente é de fato o povo de Deus, tem valor que é inegociável. E se tem gente daqui do nosso meio desconstruindo isso, que ele vá se vir o cão lá fora. Porque aqui dentro ele não vai ter lugar não. Se ele tem projeto pessoal de poder, é problema dele, não é da igreja não. Saia daqui. Nós precisamos, de fato, ouvir a voz do nosso Senhor. E vocês sabem, o Senhor tem sido muito benevolente com essa igreja. Vocês têm sido testemunho para a gente ir lá em Recife. Eu não estou falando aqui com demagogia não, viu, pastor? O senhor sabe disso. Eu estudei com muitos seminaristas aqui. Vocês são referências, foram na minha época, porque era a igreja que enviava os seminaristas e dava toda a condição necessária para a formação dos ministros. Tinha muitos seminaristas lá que tinham inveja de vocês. Inveja santa. Mas eu digo que é santa mesmo, que é como se dissesse assim, poxa, eu estou cheio de dificuldade para tudo lá, e você vê uma igreja que dava suporte. E numericamente falando, um grande grupo indo para o seminário. E a gente até hoje, gente, não é demagogia em sala de aula hoje, o seminário está passando por um processo bom, estou sendo grande propaganda aqui agora. A gente está investindo muito em teologia séria, e também no processo de discipulado, e a Igreja Batista do Farol, o pastor Roberto Amorim, tem sido citado, porque a gente tem que mostrar para esses jovens referenciais bons, ministérios longos, sólidos, que estão à frente de igrejas, sendo exemplos na família, no governo da igreja e no ensino da palavra. Deus nunca deixou faltar o ensino para o seu povo. E isso está acontecendo aqui com vocês há quantos anos? Na vida do pastor Roberto, 25 anos. Na vida da igreja, quantos anos a igreja tem? Você não sabe nem É isso, ministro. Gente, vocês já perceberam como a gente tem que todo domingo vir para cá e agradecer a Deus? Porque Jesus está dizendo que essa palavra é a rocha da nossa salvação. Você recebe isso semanalmente. E isso é a única coisa que pode salvar a tua família. Teu relacionamento, teu casamento. Teu relacionamento com teus filhos. É a única coisa que vai fazer salvar. É a palavra do Senhor, a rocha da nossa salvação. A gente precisa aplicar isso. Agora, aí tem um segundo passo, não adianta só ouvir. Você tem que fazer o quê? Sair daqui para praticar. A gente sabe que não é fácil, a nossa natureza empurra a gente contra isso. Paulo falou isso muito bem. Eu faço o que eu não quero. Mas o que é que ele está dizendo? É assim o processo de discipulado, o processo de santificação, é esse contra-gota mesmo. Mas o que importa é que primeiro eu preciso ouvir e considerar isso como a voz do Criador. Bote uma coisa na sua mente. Toda vez que a palavra do Senhor é ensinada, existe um confronto na sua mente. Porque nós temos natureza pecaminosa. Nós vivemos em um mundo corrupto, caído. Nós vivemos recebendo informações a todo instante no nosso celular de ímpios, de valores, de fundamentos de areia. E muitas vezes a gente está sendo seduzido ou levado por isso que nem percebe. E quando a palavra de Deus foi ensinada, é óbvio que ela vai chegar como um trator na sua mente, passando por cima de tudo isso. Vai doer? Vai. Vai constranger? Vai. Mas não sou eu, nem um pastor, nem ninguém que está ensinando, que está fazendo, não. É o Santo Espírito do Senhor,
trabalhando na sua vida, porque Ele nunca deixou faltar orientação para o seu povo. Ouça a palavra salvadora do nosso Senhor. Mas não só ouça, saia daqui para praticar. Saia daqui para praticar esta palavra. E a gente sabe que no processo de santificação, praticar é um negócio complexo mesmo. Tem coisa que vai depender de você, tem coisa que você precisa entender, que vai ser obra do Espírito Santo em sua vida, não adianta, tá certo? E a gente viu isso ontem no exemplo de José. O Senhor estava com José. José não teria condições de fazer toda aquela obra sozinho não, minha gente. É porque o Senhor estava à frente do seu servo que é fiel. E o que é que Jesus disse para a gente quando morreu e ressuscitou? Recebereis poder. Não é a respeito de nós, não é você sozinho. O que você precisa fazer, faça, mas o resto, quem vai fazer o resto na vida do seu filho é o Espírito Santo. Quem vai fazer o resto na vida do seu esposo é o Espírito Santo. Nós precisamos simplesmente ter a certeza de que estamos fazendo a nossa parte. Infelizmente, a gente viu ontem essa realidade, né? Se tem uma ala que é incompetente, o Senhor é fiel, não falha. O reino das trevas é muito competente no que faz, vamos admitir. Se tem uma ala dessa tríade aí que dá trabalho, é quem? Somos nós. Mas o Senhor Jesus está dando a receita aqui para a gente. Vocês têm onde ouvir. Ouçam aquilo como palavra do seu Criador. É a palavra do Deus que te ama, que te criou e tem propósito para a tua vida. Pode ser duro ouvir, pode ser difícil aceitar, pode ser praticamente impossível aos seus olhos praticar, se livrar talvez de uma pendência emocional, de um vício comportamental, seja lá do que for, faça a sua parte, o Senhor fará a dele. Se você entrar nesse esquema, qual vai ser o resultado? Sua casa, a edificação da sua vida, todos os seus planos, a sua existência vai estar fundado nos pressupostos da rocha da salvação. Todos os seus valores serão os valores do Senhor. E não importa se o mundo vier lhe destruir. E, inclusive, há uma vasta discussão a respeito do que seria essa grande tempestade aqui. Mas se você for olhar o contexto, você vai ver muito bem que para o Senhor a grande destruição não é a perseguição do mundo na sua vida. Se tem alguma coisa que é tida como grande destruição, é o juízo final do Senhor. O que é que ele está dizendo? Que as palavras do Senhor implantadas na nossa mente criam um padrão de pensamento e de comportamento que te livra de tudo, inclusive do juízo final. Você será membro do reino de Deus. Lembra do Salmo 1? É exatamente isso que está em jogo. É a nossa eternidade. Mas, do outro lado, nós temos outro grupo, não é isso? E o outro grupo é composto pelo inverso disso. São as palavras, são as pessoas, a partir do 26, bem, a gente saiu do bloco da sabedoria, né? As pessoas sábias que fazem parte do reino de Deus e com isso sabe que a palavra é dele, precisa ser ouvida, considerada, o pensamento construído à luz de tudo isso e ser praticado, independente das circunstâncias. Tá certo? Independente do que pensam as pessoas lá fora. Se é a vontade do Senhor, se é valor bíblico, nós precisamos defender, nós precisamos ensinar, nós precisamos viver. E aí estaremos sim dentro da missão. Mas do outro lado vai ter as pessoas que ouvem as palavras e não as praticam. E ele coloca essas pessoas como insensatas, tolas. Por quê? Porque é exatamente o contrário de tudo isso que a gente viu agora. Primeiro, ela ouve, mas se ela não ouve e não dá importância, então, na verdade, ela não conhece quem está falando, concorda? Porque se você está no emprego, por exemplo, e o dono da empresa chega e diz assim, você ali, por favor, tira aquele negócio do lugar, você não vai tirar, não? Você vai virar e dizer assim, eu tiro você? Você sabe que tem boleto para pagar, você não é doido? Por que eu tiro? Porque eu sei quem é ele e o poder que ele tem sobre a minha vida. É ou não é, gente? Então, se eu ouço a palavra de Jesus e eu não dou mérito a isso, então, na verdade, eu não conheço quem é Jesus. E isso foi o primeiro passo dado na sexta-feira. Precisamos conhecer Jesus. De fato, quem ele é e o peso disso em nossa vida. Essas pessoas desse grupo, elas não conhecem, então, verdadeiramente. Gente, o público aqui era todo judeu. Isso é muito grave.
Ele está dizendo que vai ter gente que talvez esteja aqui dentro, mas ainda não tem a noção do que é que está acontecendo. A palavra ensinada é a palavra do Criador. E ela é importantíssima para a sua existência. Se você negligenciar quem está falando, o resto já sabe onde é que vai bater. Você vai até ouvir, está todo mundo ouvindo, mas você não entendeu quem está falando, não entendeu o peso e o valor disso, e obviamente você vai deixar de lado e vai escutar todo mundo lá fora. Você está classificado na primeira parte do Salmo 1. Você dá ouvidos aos ímpios, aos escarnecedores, você vai ficar refém disso. E isso é muito grave. E a consequência disso é o quê, gente? Se você ouve as palavras, isso aqui é muito grave, você ouve as palavras, mas você não sai daqui para praticar. Então tem dois motivos aí, eu diria. Ou você não sabe realmente quem está falando, ou você não crê no poder dele, ou você não quer fazer a sua parte, que é pagar o preço para a correção. Para a gente corrigir o pecado, gente, é doloroso mesmo. Precisamos, ou não só ouvir, mas precisamos sair daqui para praticar. Eu sei que esse processo às vezes é lento, e entendo isso, foi assim comigo. A gente precisa entender que o processo de santificação é lento. A gente muitas vezes vai precisar, inclusive, de pessoas para nos ajudar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Esse grupo aqui ouve, mas não dá ouvidos. Vocês perceberam? Eles até ouvem, mas eles não dão ouvidos à palavra do Senhor. E aí ele é como um insensato, o que é construído na mente dele? Quem ouviu e praticou, construiu uma base sólida de pensamento. Os valores estão prontos para enfrentar o mundo lá fora. Quando você ouve e não pratica, não dá ouvidos a isso, o que ele está dizendo é que você não está construindo esses valores indispensáveis para a sua existência, e os seus valores são frágeis, porque eles estão apontando para coisas que são passageiras. Jesus vai falar isso na sequência, aqui antes. Ele vai dizer, olhe, não busquem para vocês tesouros na terra, busquem tesouros no céu, eternos. Precisamos nos preocupar com o que é eterno. Essas pessoas não entenderam nada disso. E Jesus está dizendo que isso é uma característica de quem está fora do reino de Deus. Precisamos nos preocupar com isso, se somos realmente a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, ele vai dizer que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Então, aquelas pessoas que têm acesso à palavra do Senhor e não ouvem, ouvem, mas não dão ouvidos e, consequentemente, não pratica, ela está construindo a casa da mesma forma de quem é do reino de Deus. Só que tem uma diferença. Os valores dela, os ensinamentos que estão na mente, os pressupostos, são todos fundamentados na opinião do anticristo. Não tem como correr disso não, viu, gente? A gente vai ser discipulado pelo reino das trevas, e esses valores, Jesus está dizendo que eles são o quê? Frágeis. Eles não conseguem sustentar a existência da obra da tua vida quando chegar o juízo. Precisamos nos preocupar com isso. Cairá a chuva, transbordarão os rios, soprarão os ventos e darão contra aquela casa. E essa casa vai cair. Não se esqueça, tá? A casa que ficou em pé é aquela casa que vai passar por aflição. Perceberam isso? No mundo vocês terão. Muitas vezes ter uma casa sobre a areia é uma casa que foi preparada de forma rápida, dá menos trabalho, não dá tanta dor de cabeça, mas lá na frente vai cair. A gente, inclusive, tem visto isso na educação de filhos. É muito mais prático deixar agarrado no celular. Mas a gente que trabalha com a educação está vendo o resultado disso em médio prazo. Nosso Deus é um Deus de trabalho, diligência, cuidado. Precisamos aprender a refletir todos os ensinamentos em todas as áreas da nossa vida. A casa da areia nem sempre vai parecer uma casa... Nossa, você está doido de fazer na areia? Não, muitas vezes é uma casa que parece aquele casarão na beira da praia. Está na areia. O caminho da casa da rocha, de repente, é o mais difícil. E talvez seja por isso que essas pessoas caem fácil nisso aqui. Ouvem, mas não querem pagar o preço de
colocar em prática o que os valores do reino de Deus querem para a nossa vida. Como nós iremos nos envolver na missão se a gente não tem um valor do Criador da missão, gente? É isso que está acontecendo aqui. E aí ele vai dizer que grande vai ser a sua queda. Ele está falando de uma simples dificuldade? Não. Ele está dizendo do momento que toda a obra da sua existência e tudo que você construiu vai ruir. E aí o que vem à mente? O encerramento do Salmo 1. Vocês lembram? O Senhor aprova, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Precisamos ser os justos do Salmo 1. Precisamos ser os sábios do Sermão do Monte. E para isso acontecer é muito simples a dinâmica e muito complexa a realização. Precisamos ouvir a palavra e precisamos praticar essa palavra. Então vamos sair esta manhã daqui com esses dois desafios. Amém? Ouça a palavra do nosso Senhor. Aliás, ouça a palavra salvadora do Senhor e coloque ela em prática na sua vida. Amém? Ouça e pratique a palavra salvadora do nosso Senhor. Amém? Saia daqui com esse compromisso. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Saia daqui para fazer uma revisão no seu esquema pedagógico de aprendizado teológico semanal. Deu para entender? Todos nós precisamos ter um plano pedagógico semanal de contato com a palavra do Senhor. Se envolva com as atividades da igreja. Se envolva no discipulado, se envolva nos cultos, se envolva no que for necessário. A gente gasta muito tempo e muito dinheiro atrás de terra. Precisamos nos envolver com o verdadeiro motivo da nossa existência, o nosso relacionamento com o nosso Criador. E todos ao nosso redor serão abençoados. Você crê nisso? Então assuma esse compromisso hoje pela manhã. Amém? Vamos fazer uma oração? Queria que você baixasse sua cabeça e colocasse sua vida diante do Senhor agora. Queria que você colocasse diante do Senhor o seu relacionamento com a voz dEle. O seu relacionamento com a palavra do Senhor ensinada para você constantemente. Eu queria que você refletisse sobre a quem você tem dado ouvidos na sua vida. Quem são as fontes de conselhos? Quem são as fontes de, entre aspas, sabedoria na sua vida? Peça ao Senhor que te oriente. Você precisa fazer uma reforma hoje pela manhã. Você precisa buscar o Senhor nos lugares seguros que Ele deixou, no formato que Ele ordenou. Peça ao Senhor que te ajude. Faça a sua parte e creia que o Senhor fará a dele. Peça ao Senhor que te mostre o que precisa ser mudado de imediato, de repente, ensinamentos que Ele já tem te dado. E Ele tem te desafiado a mudar. E você tem tido dificuldades. Coloque diante do Senhor as suas limitações. Seja sincero agora em reconhecer o que você não tem feito. E saia daqui e coloque diante do teu coração, hoje pela manhã, o que você precisa fazer para que as coisas mudem. No que o Senhor já tem lhe orientado. De repente você precisa procurar alguém. De repente você precisa de ajuda. De repente você precisa de iniciativa em algum ponto. De repente você precisa eliminar alguns pontos da sua vida. Algum local, algum horário, ou a combinação de horário, local e dispositivo. Seja lá o que for. Pessoas, reformas precisam ser feitas. Assuma com o Senhor Jesus o compromisso de ouvir a sua palavra salvadora e de colocar ela em prática em sua vida. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar ouvindo. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nunca deixou faltar orientação na vida do teu povo. Não tem sido diferente com a Igreja Batista do Farol. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando este rebanho. Continua abençoando cada pastor que o Senhor tem levantado, Senhor Deus, para conduzir esse rebanho. Obrigado pela vida do pastor Roberto, de toda a sua família, de toda a instrumentalidade dele na vida deste povo. Continua abençoando o teu servo, Senhor Deus, suprindo ele de todas as necessidades dele.
Que ele continue sendo, Senhor Deus, a tua voz, ensinando, Senhor Deus, constantemente a tua palavra para o teu rebanho. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, como rebanho, pedir a tua misericórdia, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor realmente tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ensinado. Mas, Senhor Deus, nos ajuda em nossas dificuldades. Tem misericórdia de nós. Nós cremos, é promessa do Senhor. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, Senhor Deus, até a consumação dos séculos. Nós cremos nisso, Pai. E nós queremos pedir a tua misericórdia, o teu auxílio para que a gente consiga não só ouvir, mas sair daqui para praticar a tua palavra salvadora, Senhor Deus. Que nós possamos representar o teu reino em nossas casas. Que nós possamos representar o teu reino em nossos relacionamentos, em nossos trabalhos, escolas, universidades. Senhor Deus, nos ajuda, tem misericórdia de nós nesse mundo pervertido, caído e perdido. Nos ajuda a sermos sal e a sermos luz. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.